Quando eu parei com o crime foi quando eu entendi por que eu entrei no crime. Então eu chego dentro de um presídio com 19 anos, né, uma pessoa revoltada. Por quê? Né, eu entrei no crime por conta de um irmão quando eu tinha 16 anos, ele foi assassinado pela polícia militar. Ele era um rapaz preto, trabalhador, porém ele andava armado. Mas o fato de andar armado, ele não era criminoso, ele não tinha passagem, não roubava nem nada. E os policiais executaram ele, porque muitas testemunhas viram que a polícia parar ele, pegar o revólver dele, fazer ele deitar e deram 2 tiros na cabeça dele. E isso me revoltou porque ele, para mim, era o tudo. Eu mesmo sendo preto, pobre, periférico, né, eu era aquele adolescente que não usava droga, não bebia, ficava na minha de quebrada, né, até aquele cara meio gijo, vamos falar assim, né. Mas isso daí virou a chave, fez com que eu me revoltasse e entrasse sim para a vida do crime. Porque o que eu queria provar? Eu queria provar que por mais que ele tivesse errado, ele devia então de ser punido de acordo com as leis que temos, porque nós temos leis, se as leis não valem nada, não vale para um, não vale para outro também. Mas tá, então de acordo com as leis ele fosse punido, se fosse isso, hoje ele estaria aqui conosco. E eu não teria, né, também sido um vetor de violência, né, que eu acabei sendo por conta dessa violência que eu sofri. Então, isso fez com que eu entrasse no crime e nem sempre só por causa de valores financeiros. Isso eu fui cometendo crime aqui, cometendo crime ali, até que em 1990 nós fizemos um sequestro. Também não tenho medidas para falar o erro que eu cometi, porque foi um erro, mas já pago para a justiça, eu não devo nada para ninguém. Então não adianta ninguém vir falar para mim nada, porque hoje eu não devo. A justiça cobrou de acordo com a lei o que deveria e paguei até mais. Eu paguei até mais do que eu devia, porque eu sei que eu fui condenado até em coisas que eu não fiz. Nossa. Então paguei mais. Então eu vou parar na casa de detenção de São Paulo, direto, nunca tinha ido para a Fundação Casa nem nada, né? Na época FEBEM, né? Em 1989, 88. E eu com 19 anos eu chego na casa de detenção por conta desse crime. E para vocês verem, né, a casa de detenção em 1990, ela já era conhecida como Caldeirão do Diabo, mano. Nossa. Já era chamado como Caldeirão do Diabo. Então, quer dizer, quando eu cheguei lá que eu olhei, é interessante pra caramba, porque assim, você chega na casa de detenção, você chega dentro de um bonde. Bonde é o transporte. Né? Então é um transporte tudo fechado, né? Hoje é esses caminhão que a gente vê azul e branco para lá e para cá nas avenidas, mas antigamente era outro tipo de caminhãozinho, era fechar. Aí você entra, você não tem visão do que você está passando, mas ali eu estou escutando os barulhos, tranca, né? Portão, você passa, você fala, fechou um portão. Nós passamos uns 200 portão. Nossa. Quando chega lá dentro, né, nós fomos parar no lugar que é a Divinéia, chamado de Divinéia. A Divinéia, dentro da casa de detenção, era um jardim, onde tinha até macaquinho, aqueles saguizinhos, árvores, banco, né? Só que você desce desse bonde, desse transporte, você tem que descer com a cabeça para baixo, com a mão para trás, né? Aí eu falei, estamos dentro da cadeia já, né? Aí quando eu levanto, aí quando o funcionário falou que podia levantar a cabeça, que eu olhei, você tá ligado? Eu vi aquelas muralhas tão grandes ali dentro, eu estava dentro de um quadrado que as muralhas internas da casa de detenção, elas são tão grandes quanto a externa. Porque quando a gente olha ali a casa de detenção, parece que o preso tá para lá e para cá, existem vários pavilhões, né? Mas não é assim, aqueles pavilhões lá, todos são separados um do outro. Então não dá para transitar? Não facilmente assim. No entanto que eu gosto de falar, você tá ligado, que ali era um país dentro da cidade de São Paulo, um país com as suas divisões geográficas, culturais, econômicas e tudo que se possa pensar. Até pelo filme Carandiru dá pra perceber isso. Isso mesmo. É um clima dentro, outro clima fora. É isso. E lá, então, mas tá, lá dentro, aquele de um pavilhão é um clima, outro pavilhão é outro clima, outro pavilhão é outro clima também. Então, se a gente pensar como um país, a casa de detenção, a gente entende que cada pavilhão daquele ali seria um estado. E com as suas divisões geográficas lá dentro também. Você tá ligado? Então, quando eu chego e eu olho, eu falei, porra, mano, mas passei um monte de portão e não cheguei na cadeia ainda. Eu cheguei no inferno, certo? Aí, isso daí, sabe o que fez eu pensar? Eu lembro até hoje, que eu não esqueço. Eu pensei assim, eu falei assim, bom, já que eu cheguei no inferno, né, eu vou procurar onde que o demônio tá e vou tomar o trono dele. Eu cheguei. Por quê? A falta de perspectiva de você sair daquele lugar. Porque quando eu olhei aquilo ali, eu falei, puta, mano, eu vou sair daqui, eu vou ficar preso 30 anos. Graças a Deus eu não fiquei, mas eu não pensava em morrer lá dentro. Eu falava, não, morrer eu não vou, não quero saber, eu não vou morrer aqui dentro. Já pensou na sobrevivência. Na sobrevivência. E isso daí fez com que, você tá ligado? Faz com que o pensamento da gente mude. Porque você não pensa em sair tão já. E eu não tava nem condenado, hein? Nossa. Pra vocês, eu não tinha nem condenação. Até quando houve o massacre na detenção, eu também não tinha condenação, não.
Isso foi em 92, quer dizer, eu cheguei em 1990, não tinha condenação. Eu fui condenado em 96 quase. Nossa, 6 anos depois de já mesmo. cumprindo pena. Cumprindo pena que veio nem a condenação foi estabelecida ainda. Isso. Então, quer dizer, fiquei um bom tempo que isso, essa população carcerária que nós temos hoje, são 890 mil presos. Uau. Certo? Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. E 45% estão nessa situação. Não tem condenação, ou eles estão em preventiva, você tá ligado? Mas não tem condenação. Então, quer dizer, 45% quase dessas pessoas... metade. É isso mesmo, quase metade. Pode ser revista, será então de 870. Então, nós temos uma superlotação que é proposital, né? E quando eu chego, voltando, né, quando eu chego na casa de detenção, que eu vejo todo aquele processo de ser entregado, porque quando você chega, você é totalmente descaracterizado, mano. Tudo que você tem de referência da rua é retirado de você. Só o que você tem dentro do seu cérebro que não. Os caras cortam sua barba, cortam seu cabelo, tira sua roupa, tira tudo que você tem. Eles te dão um uniforme e eles te dão um que nós chamamos de latrô, que é um colchãozinho, uma manta que a gente chama que é um cobertor, e te dão um número. Só que na casa de detenção não era o mesmo número das penitenciárias, que nem esse daqui que eu vou falar depois do 84-901, eu ganhei quando eu cheguei na penitenciária do Estado. Na casa de detenção, não. Né? Naquela época, você chegava e ganhava, mas eu lembro o número também, que era 134.053, era o nome do meu prontuário. Lá era prontuário. E eles te dão esse número, então você passa a ser aquele número lá dentro, você não tem mais um nome. Você é colocado em um lugar que se chama triagem, no pavilhão 2, né, que era o pavilhão que era chamado também de triagem, Casa da Banha. Casa da Banha porque os presos que trabalhavam na cozinha na época, eles moravam ali naquele pavilhão. Então, eles tinham, né, uma regalia a mais, porque eles trabalhavam lá, trazia comida. Então, era a Casa da Banha que chamava. E triagem porque quando você chegava, você ficava uns 15 dias ali para depois você ser distribuído na casa de detenção. Só que essa distribuição, ela também não vinha por crimes. Como que eram feitos? Assim, os únicos crimes, você tá ligado, que eram diferenciados dessas pessoas que chegavam, era o estupro, você tá ligado, pedofilia, crimes sexuais, esses crimes. Exato. Só que assim, geralmente quando chegava na casa de detenção, naquela época, esses crimes não sobreviviam. Automaticamente acontecia alguma coisa e eram mortos lá mesmo pelos próprios presos, né? Eu vi poucos caras conseguir se esconder aonde que era o seguro, que era o pavilhão 5, no 5º andar, no Amarelo. Era o único lugar que essas pessoas conseguiam ficar, e de vez em quando. Mas o pavilhão 5, ele também tinha a peculiaridade de ser... a gente fala das meninas porque era dos travestis. Você tá ligado? Então, os travestis, eles todos iam para o pavilhão 5, não iam para o pavilhão 9, não se misturavam, você tá ligado, com a criminalidade, né? Na época, tipo 9, 8. Podia ir depois. Você tá ligado? Mas num primeiro momento, não. Era pavilhão 5. Então, mas até as meninas, que a gente chama de menina porque elas se denominavam menina, então eu chamo... Elas pegavam também os travestis, eu pegava os estrupadores e sentava ao laço também. Eu ia perguntar, porque eles ficavam com os estuprador. Não, elas não aceitavam. Eles ficavam trancados. Os estupradores ficavam trancados no 5º andar, que era chamado de Amarelo. Sim. Né? E eles também não aceitavam, não. Tinha vez que eles pegavam pedofilia, eles davam facada neles também. Então, eles não tinham esse espaço lá dentro. Agora, quando era um furto, era um assalto, você tá ligado? Um homicídio, latrocínio. Geralmente, se você fosse a primeira vez que você chegou na casa de detenção, você ia para o pavilhão 9. Se fosse a segunda vez em diante, segunda, terceira ou quarta, você ia para o pavilhão 8. Desses pavilhões, depois você poderia mudar de pavilhão. E tipo, o pavilhão 7 era um pavilhão de trabalho, que era o pavilhão do Q19E e tal, né? O pessoal morava lá. Você podia ir para lá depois, que era um pavilhão de trabalho. Ou você poderia ir para o pavilhão 2. Tipo, arrumava um trampo na cozinha, você ia pro 2. Pro 8 era mais difícil. Só se tivesse algum conhecido seu e você quisesse, você conseguia fazer a mudança pro pavilhão. Senão você ficava lá. Existia também o pavilhão 6. O pavilhão 6, ele era chamado de Torre de Babel. Por que Torre de Babel? Porque os gringos, né, os caras que entravam em cana nas fronteiras, ou entravam em cana com droga, ia tudo para lá e ia para o pavilhão 6 direto. Então, eram os gringos, né? Eles não iam para o pavilhão 9, eles iam para o pavilhão 6. E também era um pavilhão considerado de segurança máxima, porque era a diretoria de segurança e disciplina e a cozinha. Então, era um pavilhão fechado, poucas pessoas tinham acesso a ele. Na casa de detenção, para você sair de um pavilhão para outro,
existia algumas coisas que tinha que acontecer. Ou você tinha que ser encarregado de alguma empresa e ter um salvo-conduto, que a gente chamava de trânsito, e você conseguia ir, uns com mais amplitude e outros com menos, de acordo com a empresa, ou o trampo seu. E também, ou corrupção. A corrupção na casa de detenção era muito grande. Existia dinheiro, de verdade, dinheiro lá dentro, muito dinheiro, tá ligado? Você deixava o dinheiro lá na frente, numa banquinha que tinha, eu lembro até que era a banca do índio, né? Você deixava o dinheiro lá e você pedia pro funcionário, o funcionário ia lá, pegava o dinheiro, te dava 10%, enfiava no bolso e te dava o restante. Uau. Existia muita droga também, que era uma moeda corrente lá dentro, né? Que a economia ela era baseada, e o cigarro também, que era a moeda, né? De lá de dentro, mas existia dinheiro. A casa de detenção, ela era diferente de todo o sistema penitenciário. Era uma coisa exclusiva, cara. Era um país, como você falou. Isso mesmo. Era uma coisa que, quando eu saí de lá e fui para do estado, eu vi que, você tá ligado, era totalmente diferente. Então, na casa de detenção, isso eu tô trazendo esses fatos para vocês entenderem que nós vamos chegar lá no massacre, você tá ligado, mais com esses dados, para ver a visão que tem. Na casa de detenção, quando você chegava, as celas eram compradas. A cela não era de graça. Oi? A cela não era de graça. Como assim? Era comprada, Só que existe uma vantagem, tá ligado? Por que uma vantagem? É assim, se a gente pôr valores hoje, você tá ligado? Um lado I, que seria... Se a gente parar para entender o pavilhão, você vê que no meio tem um pátio, certo? Então, as celas é essas galerias que tem em volta. Do lado interno, que as janelas são internas, é lado I. Do lado externo é o lado E, que é o lado externo, que é coletivo. Você tá ligado? Então, uma cela lá do I, que era para morar uma pessoa, morava de 3 a 4 pessoas. Se a gente pusesse os valores hoje, seria uns 5 mil real. E um lado E, que era para morar 8 pessoas, 5 no máximo, você tá ligado? Morava de 10 a 15 pessoas. Se a gente colocar nos valores hoje, seria de 10 a 15 mil. Caramba! Não, 10 a 12, vamos por 12. É muito caro. Seria caro. Só que tem uma vantagem. Nós estamos falando de uma época, essa época que eu estou falando para vocês é 89, 90, 91, 92, que foi a época que eu passei lá, certo? Não existia o crime organizado do jeito que nós temos hoje, mas existia um crime, sim, organizado, mas com outras características, né? De outras maneiras, né? Então, olha só para vocês verem como que é. Quando eu comprava uma cela, você tá ligado? A gente tem que entender quem que tá lá dentro, mano, dos presídios. E tá quem eu. vendia? Não, mas peraí, a negociação era os próprios presos. Isso que eu queria saber. Né? As negociações eram entre os presos mesmo. Só que quem que tava lá dentro? Você tá ligado? Tava eu, meu filho, meu sobrinho, o filho do meu vizinho, meu vizinho ali da favela. Então, somos nós ali periféricos que estamos dentro, você tá ligado, dos presídios. Então, quando eu compro uma cela, chegou o filho do meu vizinho, eu levo para ele para morar comigo. Por quê? A gente acaba construindo uma família ali, você tá ligado, para nós se autoproteger. Então, é a Zona Leste, é a Zona Sul, é a Zona Oeste, é o pessoal de Sorocaba, é o pessoal de Campinas, é Sorocaba e Campinas, sabe? Existia essas junções, você tá ligado, que a gente chama de família, mas a gente pode classificar como quadrilhas, como facções também. Você tá ligado? Então existia várias famílias, né? Então existia um controle, você tá ligado, maior. Por quê? Se você tá com a sua quadrilha em confusão com ela lá, nós não tem nada a ver, nós não quer saber. Se vocês colocar, então nós vamos optar para alguém, então vai nós dois contra você, ou vai nós dois contra ela. Então, tudo era muito conversado antes de ter algumas confusões, certo? Não é porque eu era grandão, fortão, que eu podia te agredir. Por que então eu não tinha podia? algumas regras já. Muitas regras Olha, internas entre os próprios presos, você tá ligado? E até a respeito com o funcionário. Porque a gente estamos falando no pavilhão 9, o pavilhão 9, ele tinha 3.500 presos. Uau, só no pavilhão. Só no pavilhão 9. A gente estamos falando de um dos presídios, certo? A casa de detenção, ela foi construída, certo? Em 1950 para 3.500 presos. Nossa! Certo? Ela toda foi construída para 3.500 presos. Em 1990 ela tinha 7.000 presos. Uau. Só o pavilhão 9 tinha de 3.000 a 3.500 presos. Num pavilhão tinha que ter toda a população. Tudo moleque primário, pessoa chegando de comarca, chegando de distrito, né, chegando da rua. Então, vocês imaginam como que era. Os funcionários tinha, vamos pôr no máximo, que eu já vi, 20 a 30 funcionários. Eles não tinham como cuidar dessa galera nunca, nem que eles quisessem. Então, essas normas entre nós que preservava, você tá ligado? O não acontecer nenhum tumulto dentro do presídio. O presídio era uma sociedade dentro da... É um país, né? Então era outra sociedade. É a mesma coisa se nós pegar o Paquistão e colocar ele aqui em São Paulo.
Você vai olhar e falar, hã? Tem que andar de burca, aí aconteceu, os caras fritou, sabe? É coisas que para nós, nessa sociedade aqui, não tem nada a ver, mas lá dentro ela era válida e tinha que ser rigorosamente cumprida. Para funcionar, né? Para funcionar. Então, o pagamento, muitas vezes, de quebra dessas normas era até a morte. Sim. Você tá ligado? Porque a gente estamos falando de um lugar que a violência era comum. Existia mortes entre presos. De repente, você chegar lá, você talaricou minha mulher. Poucas ideias. Você tá ligado? Ou chegar lá, você tá falando uma coisa, eu tô falando outra. A gente vamos decidir quem tá certo ou quem tá errado. Só que se, por exemplo, você chega lá só porque você é pequenininho, eu não posso te agredir. Por quê? Você é pequenininho, mas e o seu pai tá lá, o seu irmão, o amigo do seu pai tá lá e o cara foi um cara fortão e conhece todo mundo. Ele não vai deixar eu te agredir. É falar, não. Então isso era muito, você tá ligado? É pesado, era pensado. Não era assim, a pessoa chegar, que nem existe todo aquele mito que o cara chegava lá, era estrupado. É isso. Que o cara era roubado. Oh, imagina lá meu filho chegar lá. Quem que vai estrupar meu filho? Nunca. Certo? Chegou o filho do meu amigo, eu tô lá, como que vai estrupar? Não. Opa, pera, estrupador? Aqui não é lugar de estrupador, pavilhão 9. Lugar de estrupador é lá no 5, no amarelo. Então existia. Eu não tô falando que isso nunca aconteceu, certo? Porque a gente estamos falando de um país, e tudo acontece dentro de um país, né? E aí, então, mas não era frequente.